hoje. Que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre nós, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que bom estarmos aqui adorando ao nosso Deus, nos derramando na sua presença, glorificando o seu nome, ao qual só Ele é digno de glória, de honra, de adoração e exaltação. Amém? Nesse dia solene, onde celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós vamos estarmos trazendo uma palavra para a meditação e em seguida estaremos celebrando a Santa Ceia. Amém? Louvado seja Deus.
17. Eita glória. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eles, vindo da nuvem, com uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ouviu. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Amém? Senta um pouquinho. Louvado seja Deus. E graças a Deus que nos concede vitória. Seis dias depois que o Senhor Jesus havia predito a sua morte e ressurreição, e havia falado aos discípulos, que aquele que quisesse seguir a ele teria que tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Então, 6 dias depois, o Senhor Jesus toma esses 3 discípulos e leva-os ao monte. A Bíblia diz em particular, quer dizer que foi algo restrito, só era para eles 3 mesmo que o Senhor Jesus queria se revelar. E quando eles chegam ao monte, eles contemplam ali a transfiguração, a forma real, celestial do Senhor. E eles, contemplando, viram tão somente as vestes do Senhor de uma forma resplandecente, luminosa. Contemplaram ali o rosto do Senhor Jesus, o rosto resplandecia como o sol na sua força. Imagine um sol meio-dia, não dá nem para nós fixarmos os olhos, porque é tão forte o seu resplendor. E assim estava o rosto do Senhor Jesus, resplandecente, aleluia, a sua forma real. E louvado seja Deus, quando os discípulos contemplaram dessa forma, eles ficaram maravilhados. Mas aí vem algo tremendo, louvado seja Deus. Eles contemplaram também ali a presença de Moisés e Elias. Oh glória! E quando eles contemplaram isso, Pedro
Pedro então dirige a palavra, dizendo: Senhor, farei para nós aqui 3 cabanas, 3 tendas. E no pensamento dele, porque a glória estava tão maravilhosa naquele lugar, que ele já pensou em ficar ali, fazer logo uma cabana para poder passar mais tempo ali. Aleluia. Porque isso ele teria, né, a possibilidade de desfrutar mais tempo daquela glória, daquela presença. E quando ele ainda nem tinha terminado de falar, aí vem o que? A manifestação da glória. Aquela nuvem luminosa resplandeceu e foi descendo naquele lugar, na margem de Comandaracé. E quando ia descendo, ia a Márcia, e envolvendo eles, aí agora eles escutam a voz que vem da nuvem deles, e diz: Ebaço, me canta a Márcia, este é o meu filho amado, e a terra. Em quem me compraste, em quem me alegro, a ele ouve. Aramante o fogo de calabas, religião de lei. Queridos, Deus, Ele faz com que eu e você tenhamos a convicção, a certeza de que Ele está conosco, e de que tudo que essa palavra diz se confirma nele. Então era necessário que aqueles discípulos ouvissem, para que pudesse estar escrito, e eu e você pudéssemos hoje estarmos recebendo essa mensagem. Este é o meu filho amado, em quem me amei, em quem me compraste, a ele ouve. Observe, naquele período de tempo era necessário que eles escutassem isso. Por quê? Chegou depois o tempo de quê? Da tribulação, a perseguição. E quando chegou o tempo da perseguição, eles estavam firmes, estavam enraizados. Eles tinham plena certeza, aleluia, de que nada poderia separá-los. Terra, me dê lugar. Terra, da presença, alabarraça. Porque ele já tinha uma experiência, Deus, o Pai, já havia falado com eles. Porque Jesus chamou-os para um particular. Talvez você não esteja entendendo, ele raciocina. Deus está te chamando para algum particular. Mas como é isso? Vai que você está perdendo sono. Meu Deus, estou com insônia. Não, crente não tem insônia. Não, crente tem despertamento. Se Deus está permitindo que tu esteja acordado na madrugada, é para orar, é para buscar, é para adorar. Eu estou tendo visão, é isso mesmo que Deus quer, que você tenha visão. O Senhor está te dando visão, está lá cantoriando, colocando palavras para tu candelegeste a face, descer a Maria. É porque Ele quer um nemecaço contigo, um particular. E o particular é Deus quem proporciona, não é eu nem você. Às vezes nós até queremos, nos colocamos, mas não funciona. Só funciona quando Deus proporciona. Quando Ele, determina o dia tal. E foi assim. 6 dias depois,
para o céu. Que maravilha. 6 dias depois, Jesus leva eles para um monte de vão lá. Agora vocês vão conhecer a minha forma celestial. Ei, eles aqui contemplaram. E aí João no Apocalipse. Eu creio que quando João contempla no Apocalipse, se a gente analisar aqui, né? Quando João contempla no Apocalipse, não tinha como ele ter dúvida de quem era. Quando ele está na ilha de Patmos e que ele tem aquela visão, e que ele contempla ali, né, as vestes, os olhos, as mesmas características, a mesma aparência, a mesma voz. Ai! Ele contemplou o Senhor em vida e contemplou o Senhor ressurreto. Ei, é para eu e você entendermos que Ele é ontem, hoje e eternamente. Você vai entender isso. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Como é? Ele é ontem, hoje e eternamente. Deixa eu pegar aqui no Apocalipse só para a gente fechar a nossa linha de entendimento. Aleluia. Deus, Ele tem a sua forma maravilhosa de operar. E às vezes nós não estamos entendendo, glória, o que o Senhor está realizando. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele está contemplando os seus pequeninos de uma forma maravilhosa. Capítulo 1. Aleluia. A partir do versículo de número 12, nós vamos ler 12. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Observe que agora João, ele contempla, louvado seja Deus, o Senhor, e ele diz: fui morto, mas estou vivo. Alabai de ofende a raça. Alabai canto, anebedeg afasto, limianda. Alabai chore, andelébia. Então foi necessário que no tempo em que o Senhor Jesus estava em vida, ele se manifestasse aos seus discípulos. Aleluia. Para que os discípulos pudessem conhecê-lo, para que os discípulos pudessem ver a sua forma celestial, para que eles pudessem contemplar a grandeza do seu poder, a sua forma real, e assim pudessem testificar que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, querido, o Senhor, ele testifica a sua obra. E eu quero te dizer uma coisa: o Senhor é tremendo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele aparece na sua forma real, e ele vai trazendo também algo tremendo, que é o cumprimento de quê? Das promessas. É por isso que é necessário eu e você estarmos atentos ao que o Senhor está trazendo para a minha e para a sua vida. Então, querido, ainda nessa manhã, assim como o Senhor chamou aos 3 discípulos para um particular, e manifestou-se para eles, e depois da sua morte e ressurreição, a ele agora aparece e se manifesta para João, aonde muitos, pensando que já tinha acabado tudo, que já não tinha mais, como restaurar a Israel. E a gente vai ver que no capítulo 5, a visão de João deixa ele pasmado. Ele contempla um livro, e nesse livro que ele contempla, fechado, selado, ninguém podia olhar para esse livro, nem tocou para abri-lo. E João entra em desespero e começa a chorar. E um ancião de dias disse para ele: ei, não temas, porque aquele que foi morto e vive, ele venceu, o Cordeiro, ele venceu, e o livro abrirá, o rabino, um talabaço, ele me cai. Em outras palavras, ele estava dizendo: ei, ainda há esperança, não acabou não, a sua luta não foi em vão, o seu trabalho não foi em vão, Alabacai, o seu esforço tem uma recompensa. Namácia, Débia, fica na posição, Alabacaia, abre o teu coração, reclama, subidaia na raia, porque é grande o liriano, Delébia, súbia, Arabá, subicomandara, subidaia, Alabachore, Andelébia, Laicaço, Alabácia, porque é tempo de ficar derraço, lirianda, com os olhos fitos no Senhor, lirianda, Alabácia, Arabá, subicomandara, subia, Rebélia, subicomandara, subia na raia. É necessário compreender o que Deus está fazendo, como o Senhor está trabalhando. Então, querido, esse é o tempo, aleluia. Veja que o Senhor também falou na época de Daniel, e trouxe para Daniel uma palavra a qual se referia ao tempo do fim, aleluia, e mostrando para Daniel, louvado seja Deus, Daniel no seu capítulo de número 12, louvado e agradecido ao Senhor. Ele traz uma palavra mostrando que deveria se cumprir aquilo que estava escrito, aleluia, glória a Jesus. Se eu
do capítulo 12. Aleluia. Ele diz, o capítulo 12, a partir do versículo 11, assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo por teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor finalmente, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro, e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo, ou do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Eu vi, porém, e não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados que esperam e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Louvado seja Deus. Observe que Daniel, ele contempla algo tremendo. Louvado seja Deus. E é a testificação do livro que João contempla lá no Apocalipse. Louvado seja Deus, para que pudesse entender que o tempo do fim estaria determinado, e esse não faz parte do meu tempo, do seu tempo, mas é o tempo de Deus. Por isso, querido, nessa manhã, louvado seja Deus, nós estamos aqui a glorificar o Senhor e entender que o Senhor Jesus determinou um tempo. Nós estamos vendo os acontecimentos desse tempo, desses últimos dias, e não é para estarmos espantados, porque essa é a realidade desse tempo, para a testificação de tudo que o Senhor falou. Então, quando Deus chamou a João, Pedro e Tiago, foi para um particular. E se Deus está te chamando para um particular, é porque Ele quer se revelar e Ele quer te mostrar que nesse tempo há a necessidade de nós estarmos preparados
para o encontro com Deus. Amém? Então que Deus em Cristo continue te abençoando, capacitando para toda a boa obra, para que possamos alcançar o que está determinado por Deus para as nossas vidas, assim como o Senhor Jesus levou os seus discípulos a esse ponto. E assim você também está sendo chamado e despertado para esse fim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.